Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Profissão Nutrir, na rede social Instagram, Facebook e YouTube, onde você encontra diversas informações sobre alimentação saudável e neste momento de forma específica sobre a nutrição e a saúde da pessoa idosa. E hoje nós vamos conversar de um tema bem interessante também, e que muitas vezes as pessoas não têm ideia que isso se relaciona com a nutrição, que é a questão dos medicamentos, de forma que o medicamento interage com o alimento e vice-versa. Para as pessoas terem ideia, que às vezes não dão nem tanta importância para remédio, achando que pode misturar um monte de remédio, não tem problema e que isso não tem interferência em nada. E da mesma forma o alimento, que é subestimado muitas vezes e eles acham que o alimento nunca vai interferir no medicamento. Mas a gente há uma interação mútua e é importante a gente saber, quando isso acontece para que a gente possa evitar as complicações decorrentes disso. Então, antes de dar início, quero convidá-los, além de me seguir, para deixar seus comentários, dúvidas, sugestões, sugira aí algum tema que você gostaria de saber. Durante esse vídeo, tiver algum questionamento ou algo que eu não falei, coloque aí também nos comentários, que em breve nós abordaremos, responderemos todas essas questões. Então vamos dar início à aula de hoje. A gente vem comentando, frisando até de forma incansável, que com o avançar da idade o corpo muda. Então, a partir do momento que a pessoa vai envelhecendo, chega lá nos seus 40, 50 e 60 em diante, a velocidade das mudanças do organismo ele vai aumentando. Então, a pessoa lá nos seus 60, 70, 80 ou mais, o corpo ele não vai funcionar mais da forma adequada, porque está envelhecendo. Os órgãos, as suas estruturas, suas células também vão se modificando aos poucos, e o corpo não vai respondendo tanto como alguns anos atrás. Então a gente está frisando aí quais são as alterações que ocorrem e de que forma isso impacta na saúde, na alimentação e no seu estado nutricional, ou seja, no ganho, perda ou manutenção do peso. E isso é algo que a gente sempre vai comentar. E fora isso, a pessoa pode ter doenças, seja uma, duas ou até mais, e juntamente com as alterações, o corpo vai sofrer muitas mudanças. Então já tem as mudanças naturais e as mudanças ocasionadas pela própria doença. E quando é uma, você consegue detectar o que pode estar errado. Mas quando mistura duas, três, quatro doenças, fica tudo muito alterado. E muitas vezes nós temos que recorrer ao auxílio de medicamentos para que a gente possa tentar regular os mecanismos do nosso corpo. E estudos mostram que as pessoas acima de 60 anos têm, em média, 3 doenças diagnosticadas, 3 doenças estabelecidas, no mínimo. Tem pacientes que têm muito mais doenças, E é aquilo, cada doença funciona de uma forma, cada doença tem seu mecanismo. Então, quando a gente vai tratar, tanto o médico, lá com os medicamentos que ele vai escolher, quanto o nutricionista, tem que conhecer como está o quadro do paciente, quais as doenças que ele tem, quais os medicamentos que ele toma, qual que eu poderei prescrever, levando em conta tudo isso para que um medicamento não atrapalhe o outro, para que o alimento não atrapalhe o medicamento e vice-versa, evitando que a pessoa tenha uma série de desconfortos, efeitos colaterais ou até que aquele medicamento não faça o efeito esperado. A pessoa pode estar tomando o medicamento e ela está consumindo algo que interage ali com esse medicamento, ela não tem ideia disso e é como se ela não estivesse tomando esse remédio, porque a ação não está acontecendo. E para ela ter alguma complicação decorrente disso é fácil. Então, por exemplo, a pessoa toma um remédio de pressão, mas existe algo, um outro remédio ou algum alimento que ela está tomando junto e que há uma interação. Há um maior risco dessa pressão se elevar devido a um não controle, porque essa substância não está agindo como deveria. Então é necessário, na atuação clínica, atuação nutricional, saber basicamente dessas informações. E é interessante também que os idosos, os cuidadores, tenham um mínimo acesso
a esse tipo de informação, que pode também ser observada nas bulas. Então, nas bulas, né, dos medicamentos, você tem lá a informação de interações medicamentosas e, de forma mais recente, a interação entre os nutrientes, que é importante saber. E para uma lei que foi, né, criada há algum tempo, as bulas hoje em dia não tem mais aqueles termos tão difíceis. Então você tem a bula com a parte que a leitura é técnica, mas você tem a parte da bula que a leitura, vamos dizer assim, é mais simplificada, para a população mais leiga. E daí a bula tornou-se mais fácil de entender. Então uma dica é essa, é aproveitar. Claro, em primeiro lugar, a responsabilidade é do médico, é do profissional que vai te atender. Não é você que tem que saber disso, é o profissional que te prescreve. Mas não custa nada, até por uma questão de conhecimento e precaução, você ir lá, olhar a bula, até para saber como que funciona o medicamento no seu organismo, quais efeitos ele pode acontecer, e você já vai ficar mais atento na forma com que o medicamento ele reage no seu corpo, se está dando efeito negativo, positivo, enfim. Então é apenas uma orientação para conhecimento de vocês. Então, da mesma forma que os idosos têm em média 3 doenças a partir dos 60 anos e a partir dos 80 anos há mais doenças, isso mediante estudos, pesquisas, constata-se um alto consumo também de medicamentos para controle dessas doenças. E geralmente essas doenças são doenças crônicas que a pessoa vai ter que tratar no decorrer de toda a vida. Então ela tem uma pressão alta, ela tem um diabetes, é por toda a vida. Ela tem uma artrite, uma artrose, é por toda a vida. Então o medicamento vai acompanhar. E daí quando você vai juntando um medicamento dali, um medicamento daqui, daqui a pouco a pessoa está tomando 6, 8 medicamentos. A média de consumo de medicamentos, né, para idosos é pelo menos 5. Né? Então é muito comum eu chegar na casa dos meus pacientes e faz parte da anamnese, né, do questionamento lá para conhecer melhor o paciente, quais medicamentos você toma. Raras vezes eu tenho um paciente que não toma nenhum, ou toma 1 ou 2, mas a grande parte das vezes está nessa média, 5, 6, 7, e já tive pacientes com uma lista de 12, 13 medicamentos. E é algo super difícil de controlar. Então tem que fazer uma tabelinha, tudo bonitinha, com os horários controlado por 1 ou até 2 cuidadores, colocar na geladeira, porque é muito fácil com tudo isso de medicamento você esquecer um ou duplicar o outro, esquecer o horário, tomar dobrado, enfim. Então você deve tomar muito cuidado caso tome uma quantidade de medicamentos grande para que não ocorra essa confusão toda, porque medicamento é um negócio sério. E a partir do momento que você começa a tomar mais medicamentos, aumenta a possibilidade dessas interações e de todos esses desconfortos. E além disso, desses medicamentos que geralmente são prescritos, que são de uso contínuo, há muito a questão, aqui no Brasil em particular, da automedicação. É muito comum a gente, tô com uma dor aqui, vou lá na farmácia comprar um remédio para dor. Tô com dor de cabeça, vou lá comprar. Tô com dor muscular, vou tomar um anti-inflamatório. Tô com febre, vou tomar um dipirona, um paracetamol. E essa atitude da gente se automedicar, por mais que a gente saiba mais ou menos para que serve cada medicamento, é uma atitude muito perigosa. Porque justamente há o risco dessas interações, há o risco da superdosagem. Talvez você tenha alergia a algum medicamento e você não sabe. Então, é um risco que a gente toma. Eu falar que eu nunca fiz isso é mentira. A gente tem por hábito fazer isso, mas é algo que a gente tem que começar a podar, começar a cortar para evitar. Por exemplo, né, pelo que a gente verifica, vê nos jornais aí, nos Estados Unidos não há esse praticamente self-service de medicamento que a gente tem aqui no Brasil. Você vai na farmácia, tem aquele monte de medicamento à disposição. Você vai na internet, você consegue comprar qualquer medicamento sem receita, né? Claro, com as exceções, antibiótico controlado, mas a grande maioria consegue de boa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você já não consegue fazer isso. Se o médico te prescreve, por exemplo, você vai tomar um medicamento X, são um comprimido 5 por 5 dias. Você vai receber os 5 comprimidos contadinhos.
Aqui, se você vai tomar 10, você compra uma caixa de 30, porque não tem de menos, e sobra 20. Ah, vou deixar aqui em casa, vai que eu preciso. Então, o perigo está aí. Nós temos que tomar cuidado com a automedicação e também com a mistura de tudo isso, para que a gente não tenha os efeitos adversos que podem, inclusive, levar uma pessoa à morte. Medicamento é droga. Podemos dizer que é uma droga que foi, criada para o bem, mas não deixa de ser uma droga que, em excesso, pode levar assim à morte ou diversos distúrbios que vão afetar a qualidade de vida. Então a gente está dando essa introdução sobre a medicação, porque faz parte do cotidiano, principalmente da pessoa idosa, e na disciplina de nutrição, na faculdade, na graduação, nas pós-graduações, é algo que a gente aborda justamente porque a gente tem que conhecer essa interação do medicamento com o medicamento, mas principalmente do alimento com o medicamento, que é o que a gente vai abordar de forma especial nessa aula. Então, ou seja, a gente tem interação entre ambos, conforme eu falei lá no começo. A gente tem o alimento que vai atrapalhar o medicamento, e o medicamento que vai atrapalhar o alimento ou nutriente. E a gente vai focar no quê? De que forma determinados medicamentos que você toma podem atuar no nutriente daquele alimento, da forma que ele vai ser digerido, na forma que ele vai ser absorvido, na forma que ele vai ser metabolizado. Então é importante o nutricionista justamente saber que medicamento toma para isso. Porque eu sei, se ela tomar o medicamento X, ela vai ter deficiência do nutriente Y. Então eu tenho que suplementar, monitorar essa vitamina no corpo através de exames para que não haja deficiência. E a gente vai focar essa aula nisso. Só vou dar um exemplo de como o alimento pode interferir no medicamento. Existem 1000 interações, mas a gente vai focar no inverso. Então, por exemplo, pessoas que estão com problema de coagulação, que têm tendência a desenvolver uma trombose, formação de coágulos, no termo popular o sangue está mais grosso. Então a gente tem que tomar um medicamento, tem uma marca aí famosa, e tem a varfarina, tá? E ela tem uma ação do quê? De um efeito anticoagulante, no mecanismo de afinar o sangue. Consequentemente, eu tenho que evitar alimentos que causam o quê? Deixam esse sangue mais grosso, vamos dizer assim, que a vitamina K ela ajuda na coagulação. E o efeito do medicamento é o contrário, então o sangue está mais grosso. Então, nesse tratamento, eu tenho que evitar alimentos que contêm vitamina K para que o medicamento faça a ação dele correta como deve ser feita, que é, naquele momento, evitar a formação de coágulo, de trombose. Então é muito importante ter-se esse conhecimento, principalmente o nutricionista, para que a gente não interfira na conduta médica. Mas como eu disse, vamos focar agora no inverso, porque o que importa é isso. Qualquer interação nesse sentido que vamos conversar pode trazer prejuízo à saúde, ao estado nutricional, essa pessoa vai perder peso, ganhar peso, vai alterar coisas no organismo que vão alterar a absorção de nutrientes, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Em relação ao apetite, os medicamentos geralmente causam ou aumento ou diminuição do apetite, ou levam a pessoa a comer mais ou a comer menos, e isso vai ter impacto direto no peso dela, no estado nutricional. Então, por exemplo, uma droga, que não é de certa forma medicamento, mas é uma droga que eu coloquei aqui, é o álcool. Então, por exemplo, o álcool é uma droga altamente calórica que está aí nas bebidas. Então é muito clássico você ver aquela pessoa que bebe muito não comer. Por quê? Porque o álcool acaba, vamos dizer assim, saciando a pessoa. E grande parte das pessoas alcoólatras, se você puxar na mente, são pessoas magras, porque elas deixam de comer. E por que eu achei interessante trazer esse dado? Porque nos Estados Unidos, de 7 a 10% das pessoas da terceira idade têm um certo uso abusivo do álcool. E são pessoas que acabam sendo afetadas pela perda de peso. Então, o álcool, por ele ter um elevado valor calórico, além de prejudicar algumas estruturas corporais, como o fígado, ele diminui o apetite e a pessoa tende a perder peso. Então, isso eu acabo deixando até de forma
como curiosidade, porque não é um medicamento, mas é uma droga, assim como, né, os medicamentos. Vou falar aqui de determinadas doenças, quais são os medicamentos que geralmente são utilizados nesses casos e de que forma o corpo reage em relação à alimentação. Então tem aquela doença chamada insuficiência cardíaca congestiva. Então geralmente as pessoas de idade têm, principalmente se ela tem uma doença cardíaca prévia, como uma pressão alta, insuficiência renal. Então é uma doença que o coração, ele, de certa forma, ele aumenta de tamanho e ele perde um pouco a sua força, né? E daí o coração tem que trabalhar de uma forma mais, né, gradativa e aumentando, e nesse esforço excessivo ele aumenta de tamanho. A pessoa começa a ter edema de extremidades, fraqueza, falta de ar. E na tentativa de amenizar esses sintomas da insuficiência cardíaca, se prescreve um medicamento, um deles, tá? Eu coloquei só alguns, e isso é algo médico, tá bom? Eu só fui puxando aí na literatura, nos livros, quais são os medicamentos clássicos, mas é o médico que prescreve o mais adequado para você. Então vamos deixar isso bem claro, tá? Mas vamos tomar o exemplo, então, na insuficiência cardíaca, do medicamento digoxina, tá? Que é um medicamento clássico aí utilizado. O que esse medicamento causa? Náuseas, vômitos, perda de apetite e consequente perda de peso. Então essa pessoa, ela começa a comer menos, ficar enjoada, ficar nauseada, sem vontade de comer, ela já está meio que debilitada e o peso começa a perder. E o complicado é que uma vez que a pessoa tem a insuficiência cardíaca, ela não pode parar de tomar. O médico, muitas vezes, se ele tiver opções, ele pode até tentar trocar a medicação que tem um efeito parecido no organismo. Mas muitas vezes não há como. E a pessoa vai ter que aprender a lidar com esses sintomas e o nutricionista vai ter que saber como abordar para que essa pessoa não comece a perder peso. Precisamos ver alternativas, formas de preparar, de oferecer esse alimento, seja fracionamento, seja uma suplementação, para atuar em conjunto para que ele não perca peso. Fora todas as recomendações nutricionais inerentes para a insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado na insuficiência cardíaca é a questão do sal, é o controle do sódio. E também, se eu não controlar isso, por exemplo, a pessoa vai ter mais inchaço, isso de certa forma vai sobrecarregar ainda mais o coração, que vai exacerbar a insuficiência cardíaca, que a pessoa vai precisar tomar mais remédio e isso vai virar uma bola de neve. Mas, de certa forma, esse medicamento já causa esses efeitos que prejudicam. Câncer, as neoplasias, que a gente já abordou uma aula, né, sobre esse tema. As pessoas que têm essa doença geralmente são submetidas à radioterapia e à quimioterapia. E a principal queixa dessas pessoas também é muito enjoo. É muito enjoo, é vômito, não tem vontade de comer, até sente repulsa, né? Algumas, próprio cheiro da comida já enjoa, já não quer ver perto aquele prato, né? E não quer comer de jeito nenhum, né? Uma repulsa a cheiro, uma repulsa a temperos, o paladar fica modificado, fica tudo mais difícil e a pessoa ela vai começar assim a perder peso, a ter toda essa dificuldade relacionada. Até eu aproveito para deixar uma dica aqui, é um alimento, né, do dia a dia, de casa, que pode ajudar a diminuir um pouquinho o enjoo, não só nesse caso, mas outros também, é o gengibre. Fazer um chá de gengibre, uma água saborizada de gengibre, alguma preparação, tipo fazer um arroz com um pouquinho de gengibre ralado, esse é um ingrediente que tem relacionado-se com a diminuição do enjoo, desse desconforto, né, dessas náuseas. Então é só uma dica, algo importante para vocês. Então, quimioterapia e radioterapia é bem complicado nesse sentido, já que é uma doença que já tem um gasto energético elevado, as pessoas tendem a perder já muito peso com a doença e ainda têm dificuldade de se alimentar, o que prejudica, né, intensifica essa doença ainda mais. Uma doença, né, neurológica conhecida é a doença de Parkinson. As pessoas que têm essa doença, geralmente o médico neurologista prescreve um chamado levodopa, né? E esse medicamento também vai causar náuseas, vômitos, baixo consumo alimentar e perda de peso.
E um pouquinho do quadro de Parkinson, né, que ele tem aquele tremor, e aquele tremor é causado, de certa forma, com uma rigidez muscular. Então a pessoa, de certa forma, ela tem tanta rigidez muscular que essa rigidez é que faz a pessoa, de certa forma, ter esse tremor todo. E essa rigidez muscular é algo que gasta energia, e gasta bastante energia. Então a alimentação da pessoa, do paciente, né, na maior parte das vezes o idoso que tem essa doença, eles têm um gasto energético já elevado, que necessita de uma conduta nutricional diferenciada, de modo a aumentar a caloria, aumentar a proteína, e em contrapartida ela tem que tomar esse medicamento que vai prejudicar também o apetite e pode levar ela a perder peso. Então a gente tem que fazer esses ajustes todos para que a gente evite essa perda de peso o máximo possível. Então o medicamento clássico, né, do Parkinson, levodopa e que pode ocasionar esse prejuízo. Tranquilizantes, né, que entram aí na classe dos benzodiazepínicos, que são os calmantes, né? Geralmente são utilizados para tratar ansiedade, às vezes um momento de pânico, ansiedade exacerbada que você acaba tomando ali naquele momento em específico, mas existem pessoas que acabam tendo que depender desses medicamentos por quadros clínicos um pouquinho mais complicados. Só que esses medicamentos muitas vezes deixam a pessoa de certa forma dopada, né? Dependendo da dosagem, da acessibilidade da pessoa. Isso faz com que ela já coma menos, já não tenha ânimo talvez para ficar sentada e se alimentar, perde o horário de se alimentar, porque às vezes acaba trocando a noite pelo dia, fica sonolento o dia todo e também tem a característica de diminuir o apetite. E a pessoa também vai chegar num quadro de prejuízo do estado nutricional, perda de peso, alteração das células sanguíneas, diminuição das proteínas sanguíneas, o que também terá os seus prejuízos. Transtornos de humor, no geral, depressão, transtorno afetivo bipolar, tomam também medicamentos específicos como o lítio, a clorpromazina, a amitriptilina. Só que esses medicamentos têm um efeito ao contrário dos outros que a gente vai conversando. Esses medicamentos têm a característica de aumentar o apetite. Então eles vão ajudar a pessoa em determinados aspectos, mas a grande maioria desses pacientes acabam comendo demais, é uma necessidade fisiológica e muitas vezes acabam ganhando peso. Por vezes pode ser um idoso que já tem uma mobilidade reduzida, que está apresentando algum tipo de transtorno, é prescrito a ele algum desses medicamentos e esse amitriptilina, de certa forma, é até comum, né? Eu vejo na minha prática que os médicos prescrevem porque além desse efeito antidepressivo, ele tem um efeito também de sedação que ajuda os pacientes a dormir. Então acaba sendo uma alternativa antes de se utilizar os tranquilizantes, os benzodiazepínicos que a gente já comentou. Então muitos médicos usam isso como alternativa, mas pode-se haver um aumento do apetite. E se alguém debilitado, um idoso que já mais enfraquecido e começa a ganhar peso, ele já tem dificuldade de movimentação, isso pode prejudicar. Vai ganhar mais peso, mobilidade reduzida, vai engordar cada vez mais e vai às vezes ter outras complicações associadas a isso. Então, quando a pessoa toma esse tipo de medicamento, temos que monitorar o estado nutricional. Esse paciente já é uma pessoa com problema de peso, no sentido de ser obeso, um sobrepeso, é interessante que o médico, né, preferencialmente ali junto com o nutricionista, né, conversem para ver qual pode ser o melhor medicamento para essa pessoa, para se atingir, né? É o objetivo do medicamento, ter o conforto, né, a restauração mental, aí o controle, né, dos sintomas, sem que isso leve a pessoa a esse prejuízo de tanto peso a mais que vai limitar tantas outras funções no organismo. Além das alterações do apetite, para mais ou para menos, nós temos medicações que vão alterar o paladar. Então nós teremos aí alguns transtornos do paladar que podem ter algumas características. Então, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, carbonato de lítio, o AS, né, que é tão comum, os anestésicos, todos eles alteram o paladar.
E quais são essas principais alterações? Nós temos a conhecida disgeusia, que é uma alteração do paladar. Não é na questão de aumentar o sabor ou diminuir o sabor. É no sentido de que ela vai sentir sabores que não deveriam sentir. Então, aquelas pessoas que se queixam de boca amarga, um sabor metálico na boca, um sabor de ferro, ou tudo que a pessoa vai comer parece que tem o mesmo gosto, né? Então isso acaba atrapalhando a pessoa de se alimentar. Tudo que ela vai comer um arroz, vai comer um feijão, vai comer uma carne, alguma coisa, tá tudo aquele gosto ruim, tudo o mesmo gosto, tudo amargo. Então esses medicamentos causam isso e podem prejudicar a sensação alimentar. Quem gosta de comer algo ruim? Uma das coisas que, vamos dizer assim, intensificam o apetite e consumo alimentar é aquela refeição que é gostosa, é saborosa, que usa aqueles temperos, né? Às vezes você vai lá, vai almoçar, fazer um lanche lá na casa da sua mãe, da sua madrinha, da sua avó, do seu tio, e você gosta de se alimentar porque a comida muitas vezes tem aquele sabor, tem aquela característica que é saboroso, e daí você vai comer e aquela coisa ruim, sem sabor agradável. E isso acaba reduzindo o consumo alimentar. Outra coisa é a hipogeusia, né? Hipo vem de pouco, de baixo. Então a pessoa sente pouco paladar ou não sente absolutamente nada. Ela vai colocar um alimento, as pessoas falam, nossa, eu coloco um alimento na boca, parece que estou comendo isopor. Tem gosto de nada. Então isso também diminui o consumo alimentar. E o outro problema é a hipergeusia. A pessoa tem um aumento do paladar muito grande. Mas não é de todos os sabores, são de sensações específicas e geralmente é para o azedo. Então tudo que a pessoa vai comer, ela sente um azedo na boca, um azedo misturado com ácido, isso fica exacerbado e a pessoa acaba não comendo. Acho que é o jeito que a comida mesmo foi feita, que está ruim. Às vezes é um idoso que de certa forma é autônomo, né? Ele não tem essa informação, faz comida, fala, nossa, estou com a mão ruim hoje, nossa, estou com a mão ruim essa semana, já que se alimenta estragado, não é possível. E na verdade ela está tendo esse sintoma por causa do uso de determinados medicamentos. E isso leva a pessoa a comer menos. Outra coisa que atrapalha o consumo, e a gente já conversou sobre isso, é a questão da xerostomia, é a diminuição da saliva. É comer de boca seca, é muito ruim. Você precisa, de certa forma, da saliva para umidificar esse alimento, para ajudar na mastigação e também ajudar no ato de engolir, na deglutição. E tem medicamentos que vão deixar você com a boca seca e que vai prejudicar o seu consumo alimentar. Então nós temos, né, uma queixa bem comum é quando a pessoa começa a tomar antidepressivo. É um sintoma que já aparece sim, quase no primeiro dia já. A pessoa fica com a boca muito seca, né, de certa forma acaba estimulando até a hidratação dela, que ela começa a tomar mais água, só que essa sensação ela não passa. De alguns pacientes até passam após alguns dias, mas para outro permanece. E a pessoa vai comer aquela boca seca, ruim para engolir, ruim para mastigar, e não é todo alimento que ela vai conseguir comer. Então o alimento já vai ter que ser mais umedecido, já tem que ser mais úmido, e ela vai ter dificuldade muitas vezes de comer um bolo seco, comer uma torrada, comer uma bolacha, ou uma preparação que não contenha molho. Então, muitas vezes isso também leva a falta de variedade, leva a pessoa a se enjoar nesses alimentos, e ela vai também deixar de comer em quantidade suficiente por causa disso. Então a gente tem os antidepressivos, a gente tem os medicamentos para Parkinson, um exemplo é o levodopa, e também tem a radioterapia, que tem uma alteração importante também na questão da salivação, principalmente se essa radiação ela for focada na área da cabeça e do pescoço. Então temos que ficar atentos a esses sinais para que a gente possa saber como tratar isso, conversar com o nutricionista, ver de que forma a gente pode superar essas dificuldades para que o consumo alimentar não diminua. Só uma observação aqui no meio, se vocês prestarem atenção, a preocupação principal aqui, se tratando do idoso, é a perda de peso, né? Quase todos os efeitos colaterais aqui desses medicamentos levam à diminuição do consumo alimentar. E a perda de peso no idoso leva a maior debilidade, perda de massa muscular,
ele fica com uma mobilidade reduzida, fica com a imunidade baixa e isso leva a maior predisposição às doenças, principalmente as infecciosas. Então a perda de peso na pessoa idosa é sempre uma preocupação. Então a partir do momento que a gente sabe que ele toma esses medicamentos, nós temos que ter ciência dos efeitos colaterais e daí entra a importância do nutricionista de ver quais modificações devem ser realizadas. Então esse exemplo último que eu dei, medicamento que deixa a boca seca, preparações mais úmidas, né? Carne com molho, um arroz com bastante caldo de feijão, não comer, por exemplo, só bolo puro, ter acompanhamento de um café com leite para poder, né, comer um pedaço de bolo, já tomar o café com leite, tudo isso vai ajudar. Então sempre há soluções que vão melhorar o consumo alimentar e evitar a perda de peso na pessoa idosa, que é sempre a nossa batalha enquanto nutricionista quando atender um idoso. É segurar esse peso, não deixar emagrecer e fazer de tudo, porque isso só vai prejudicá-lo em diversos motivos, complicar doenças, enfim. É isso que a gente vem conversando no decorrer dessas aulas. Retomando aqui, uma coisa muito comum que o idoso toma, e parece que até gosta de tomar, que é tão comum, são os laxantes. Né? Então, o idoso, por todas as suas alterações fisiológicas, a função intestinal, a movimentação, né, o peristaltismo, que é o nome técnico, que é as ondas que empurram o alimento para frente, vão estar mais diminuídas. O idoso come menos fibra por causa dos dentes, já atrapalha um pouco, já não sente muita sede, não toma água. Função intestinal para ou fica extremamente devagar. E daí, ao invés da gente buscar soluções, né, de modificar o hábito alimentar, buscar estratégias naturais e que às vezes não acontecem até por falta de acesso, o mais fácil, às vezes, que o médico encontra naquele momento ou até por uma automedicação é tomar o laxante. E os mais comuns são óleo mineral, o Bizacodil, né, que tem os nomes comerciais aí de Lactopurga ou do Colax. O que esses medicamentos fazem? O óleo mineral ele tem mais a função de lubrificar todo o intestino, né, aparelho intestinal, para que essas fezes que estão em formação, vamos dizer assim, de forma popular, elas deslizem com mais facilidade. Só que esse óleo, de certa forma, ele também impede a absorção de determinados nutrientes, porque forma-se realmente uma camada de óleo na mucosa do intestino e isso atrapalha a absorção. Esses outros medicamentos, né, esse outro medicamento como Bizacodil, que é um laxante propriamente dito, eles causam, de certa forma, uma irritação na parede intestinal. E essa irritação, de certa forma, ela induz uma diarreia. Por quê? Uma vez irritado o intestino, é porque tem um corpo estranho ali presente que está gerando essa irritação. E nesse momento específico é a própria medicação. O corpo, na tentativa de diminuir a ação desse medicamento, dessa substância, o intestino começa a puxar água da sua circulação, joga isso para dentro do intestino para que essa solução ela seja diluída e seja eliminada do corpo porque está fazendo mal. E com isso você acaba gerando o quê? É uma diarreia, mesmo que seja pequena. O que os laxantes fazem é quase que induzir a uma diarreia. Só que com isso, com essa irritação, com esse aumento de movimento intestinal, você acaba tendo prejuízo também de absorção de nutrientes. Os principais prejudicados são os vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, cálcio e ferro. São os principais prejudicados. Mas a gente pode ter muitos outros nutrientes que vão ser prejudicados, porque às vezes não dá tempo nem de digerir direito, nem de absorver, né? A principal ação dos laxantes é lá no intestino grosso, mas existe sim um efeito reflexo em todo o trato gastrointestinal que de certa forma vai acelerar esse movimento do alimento, né? Nas estruturas anteriores, intestino delgado. E isso vai prejudicar a absorção desses nutrientes. A pessoa começa a ter deficiência de uma série de coisas, né? Vai começar a ter anemia, diminuição da imunidade, né? Então, o laxante ele pode ser um auxílio? Obviamente, mas a gente tem que retardar o máximo possível a utilização deles, tentar de tudo, vamos dizer assim, pelas vias naturais, para que a gente não necessite usar isso de forma contínua, né? E a longo prazo. Porque tem pessoas que o intestino não funciona mais se não tomar o medicamento.
Mas isso, claro, por vários motivos. Às vezes é alguma doença mesmo que faz com que o intestino não funcione mesmo, precisa do laxante, e muitas vezes até com o laxante é difícil, precisa socorrer, precisa ir atrás de um supositório, ir atrás às vezes até de uma lavagem, até de uma cirurgia por uma obstrução intestinal. Mas em muitos dos casos que eu percebo é a falta de adequação na alimentação que leva a pessoa a tomar a medicação. E às vezes o intestino de certa forma até acostumou que mesmo com esses ajustes na alimentação a gente não consegue recuperar. Então eu quero deixar isso bem claro. Vamos fazer de tudo para fazer o nosso intestino funcionar, fazer as alterações necessárias, consumir mais fibras, consumir mais água, né? Legume, verdura, fruta, os lácteos como iogurte, bebidas fermentadas, tudo isso para ajudar o intestino e evitar talvez todas essas deficiências. Outro medicamento clássico que é utilizado são os antiácidos. Então, às vezes o idoso reclama, ai, tô com dor de estômago, ai, tá irritado, ai, tá doendo, parece que tem refluxo. E um dos medicamentos que a gente falou, que geralmente se toma, que é o AS, é muito comum. Às vezes os idosos têm esses problemas sanguíneos de forma, de forma recorrente e acaba tomando esse AS, que é um anti-inflamatório. E a característica de alguns anti-inflamatórios é justamente causar uma irritação no seu estômago e vai causar esses sintomas, né, em você. E daí, como forma de reduzir essa acidez, esse desconforto, vamos tomar os antiácidos. E os principais são o carbonato de cálcio e o hidróxido de alumínio. E são substâncias, de certa forma, básicas que a gente fala, que quando a gente toma, de certa forma, equilibra essa acidez do estômago, né? Neutraliza um pouco desse ácido, e daí a pessoa sente aquele alívio quase que instantaneamente. Mas qual que é o problema? Essa inibição, essa redução daquele ácido vai prejudicar lá na frente a absorção de ferro, porque de certa forma o ferro, para ser melhor absorvido lá nos intestinos, ele precisa da ação do ácido, para que haja ali uma alteração química, né, do próprio ferro. E se você toma sempre esse medicamento, esse antiácido, você pode sim ter deficiência de ferro no seu organismo, né? E é muito comum tomar esses antiácidos, né? Aqueles lá que mistura na água, que faz aquela espuminha lá todo, que é instantâneo, ou até que você compra no vidro mesmo, né, que você coloca na tampinha e toma, tudo isso pode causar esse tipo de prejuízo e deficiência de ferro. E até aquela, se você for ver que eu falei o quê? Carbonato de cálcio. E uma das orientações nutricionais, até para a própria alimentação do dia a dia, é que você comumente não misture cálcio com ferro. Então, por exemplo, se uma pessoa está com anemia, ela está precisando de ferro. Então, a gente peça que se evite nas refeições principais, por exemplo, no almoço e no jantar, que é onde a gente tem uma proteína, geralmente a carne ou frango, que são fontes de ferro, que se evite consumir sobremesas à base de leite, que tem o quê? Cálcio. E daí um interage com o outro. Às vezes nas crianças também, as crianças consomem lá a sua refeição, consomem a proteína que tem um ferro e de sobremesa dá o quê? Dá lá aquele iogurtinho lá que tem o quê? Tem cálcio. E daí o cálcio interage com o quê? Com o ferro e você atrapalha a absorção do ferro na criança e ela pode ter uma anemia caso isso ocorra, né, de forma frequente, de forma constante. Então no alimento isso também acontece e aqui o medicamento que acaba tendo esse efeito. Tá? Outra coisa, antibiótico. É muito comum o idoso tomar antibiótico, principalmente pelas doenças infecciosas ocasionadas pela baixa imunidade. Então é comum o idoso ter infecção de urina, né, pela baixa imunidade, por tomar pouca água. Também a questão da pneumonia, pela baixa imunidade, pela questão das doenças oportunistas aí pela baixa imunidade, ou até por uma questão de broncoaspiração, que é aquela dificuldade de engolir em que o alimento ele vai até para o pulmão, e a pessoa tem que tomar antibiótico. E o que o antibiótico faz? O objetivo do antibiótico é matar os vírus, os micro-organismos ruins que estão lá no seu corpo. Só que
a ação dele é matar, e ele não consegue distinguir o que é micro-organismo bom e o que é micro-organismo ruim. Então ele vai matar lá a bactéria, o micro-organismo, o vírus, mas ele vai matar também, por exemplo, as células intestinais, né? A flora intestinal. Então você vai tomar esse antibiótico, ele vai ser absorvido, vai ter suas ações locais, sistêmicas, que é em todo o corpo, né, através da circulação, mas lá no intestino ele vai ter esse efeito de matar também uma boa parte da flora intestinal. E uma vez a flora intestinal é alterada, o intestino irritado, você vai ter prejuízo na absorção de uma série de coisas. E o antibiótico também tem essa questão de deixar enjoado, também dá diarreia, a pessoa não come direito, e tudo isso vai prejudicar o estado nutricional e pode levar o idoso ao emagrecimento. Outra coisa, medicamentos que reduzem o colesterol. Simvastatina, atorvastatina e a colestiramina, né? Então são medicamentos que eu ingiro, que é meio que de praxe o idoso ter esse medicamento. Uma boa parte deles acaba tendo essa alteração, maior tendência de colesterol, seja por alimentação errada ou seja pela própria alteração do fígado, já que o fígado é um órgão responsável pela produção de colesterol, já que o colesterol é importante para o nosso corpo. O que faz mal é o excesso. Então, quando eu tomo esses medicamentos, né, que são para tratar o colesterol, eu posso ter deficiências de vitaminas que precisam da gordura para ser absorvida. Então, especialmente vitamina A, D, E e K. Então, são vitaminas que eu tenho que monitorar quando eu ingiro, tomo medicamentos que têm como por objetivo o controle do colesterol. E a gente já falou aqui de alteração de apetite, de coisas que alteram a absorção de determinados nutrientes. E aqui a gente vai ter medicamentos que alteram a excreção. Porque assim como a gente absorve os nutrientes, as vitaminas e minerais, alguns deles, em determinado momento, também são eliminados. E um dos exemplos, né, de vias de alimentação é o próprio suor, é a própria urina, que podem eliminar, por exemplo, o sódio e potássio, que são ali os elementos eliminados aí pela água. Então, por exemplo, a gente tem uma certa quantidade de potássio, de sódio, que é eliminado pela urina. Isso é normal, tá? Mas o que acontece? Existem medicamentos utilizados principalmente na hipertensão, e também na insuficiência cardíaca, que são os diuréticos, né? Eles, de certa forma, eliminam o excesso de líquido do corpo, falando de uma forma bem simples. Os principais são furosemida e o espironolactona. E o que eles fazem? Eles eliminam o excesso de água do corpo, mas também, por mecanismo do próprio medicamento, acabam eliminando em uma quantidade maior determinados nutrientes, entre eles sódio, potássio, magnésio, zinco e cálcio. Então, se você toma determinado diurético, aqui eu dei esse exemplo desses dois, mas existem vários outros tantos aí diuréticos, você pode ter perdas excessivas de minerais. E é importante que o nutricionista saiba também quando ele está ingerindo esses medicamentos, para que ele possa monitorar a deficiência desses elementos. Senão o idoso ele vai ter prejuízo, descontrole de pressão, tem a questão do cálcio da saúde óssea, tem a questão do zinco, que é ligado à imunidade. Então, tudo isso pode ser afetado pela ingestão dos diuréticos dessa classe. Então, eu tenho que suplementar, aumentar a quantidade de alimentos fonte desses nutrientes para que ele não tenha deficiência, tá bom? Disso no organismo e tenha aí os prejuízos causados. Tá ok? Então são esses medicamentos que eu gostaria de falar, que são os medicamentos mais comuns, né, dentro das doenças que são mais comuns para a pessoa idosa, para que a gente fique atento, né? Se começam a manifestar determinados sintomas, é interessante você prestar atenção se começou a tomar algum medicamento diferente. Sempre que eu vou na casa de um paciente, ele se queixa de algum sintoma relacionado à nutrição, perda de peso, falta de apetite, boca ruim, boca amarga, eu pergunto, tá tomando um remédio diferente? Ou parou de tomar algum remédio, colocou alguma coisa nova, para que a gente consiga fazer esse estudo. E a dica que eu dou também, como eu já dei, para você que é cuidador, é familiar ou até o idoso, procure ler a bula de curiosidade, né, para saber o que você está consumindo, ingerindo. Se você tem dúvida, é até uma forma de você conversar com o teu médico, conversar com a enfermeira para tirar uma dúvida geral. A gente tem que saber
aquilo que a gente tem que colocar para dentro, que a gente coloca para dentro, seja alimento, seja medicamento, qualquer substância, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Agradeço a atenção, a disponibilidade, a audiência. Convido mais uma vez a me seguirem nas redes sociais. Coloquem dúvidas, sugestões, comentários, crítica também são bem-vindas. Em breve abordaremos na próxima aula outros temas interessantes que vão ajudar na saúde de vocês, da pessoa que você cuida.